Boa noite a todos, aqui estamos para resolver mais uma questão de análise no RN. Essa questão é uma questão clássica de análise convexa. Ela diz o quê? Dado x contido em Rn, a envoltória convexa de x, denotada por E de x, é a intersecção de todos os subconjuntos convexos de Rn que contém x. A questão ela pede para provar que a envoltória convexa de x é o conjunto formado por todas as combinações lineares dessa forma, onde x1, x2, xk são elementos de x. Esses coeficientes alfa e eles sejam maiores ou iguais a zero e a soma desses alfa e seja exatamente 1. Tá certo? Essas aqui são chamadas de coordenadas convexas ou coordenadas baricêntricas de um ponto de E de x, da envoltória convexa. Bom, primeiramente o que a gente nota é que esse conjunto, esta envoltória convexa, na realidade é um conjunto convexo. Por quê? Ora, a envoltória convexa é dada por definição pela intersecção de todos os conjuntos convexos do Rn que contêm o x. Então, eu quero garantir que esse conjunto aqui ele é um conjunto convexo, né, que contém o x. Bom, que contém x é fato, por quê? Porque o x vai estar contido em cada um desses conjuntos. Então, automaticamente, o x vai estar contido na intersecção de todos. Então, o x vai estar contido em E de x. Agora, para garantir que E de x ele é convexo, eu considero dois pontos em E de x. Então, quer dizer que esses dois pontos pertencentes a E de x, eles vão estar em cada convexo que contém o x. Como C é convexo, então tu sabes, pela definição de convexidade, que esse segmento de reta determinado por x e y vai estar inteiramente contido em C, para cada convexo C contendo x. Automaticamente, esse segmento de reta vai estar contido onde? Na intersecção de todos os convexos que contêm o x, ou seja, o segmento de reta vai estar contido na envoltória convexa. Portanto, a envoltória convexa de x de fato é um conjunto convexo. Aí vem uma pergunta, o que seria a envoltória convexa, né? Imaginemos que o x seja esse conjunto em azul. Então aí você vai pegando todos os subconjuntos do R2, nesse caso, que contêm um x. Por exemplo, esse C1 aqui é um conjunto convexo que contém um x. Este C2 é outro conjunto convexo que contém um x. E assim por diante. Quando você for fazer a intersecção de C1 com C2, observe que vai dar esse conjunto aqui. E à medida que você vai interceptando outros conjuntos convexos que contêm o x, na realidade todos, você vai obter na realidade este conjunto aqui. E esse conjunto vai ser um conjunto convexo e é dito a envoltória convexa de x. Bom, agora vem a parte mais delicada da questão, que é caracterizar os elementos da envoltória convexa de x. Bom, eu vou considerar S como sendo o conjunto de todas essas combinações lineares que cumpram as seguintes condições. Esses x estejam em x, os alfa i sejam maiores ou iguais a zero e o somatório dos alfa i seja igual a 1 para cada k natural. Então esse k ele varia, desde que isso aqui seja de fato uma soma finita. A gente tem que provar o que na realidade? Que a envoltória convexa de x coincide com esse conjunto S. Então, para provar que um conjunto é igual ao outro, não tem jeito. Temos que mostrar que um conjunto está contido no outro e que o outro está contido no 1. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou provar que a envoltória convexa de x está contida em S. Como que eu vou fazer isso? Eu vou provar que esse conjunto S, ele contém um x e que ele é um conjunto convexo. Se eu provar isso, então quer dizer que a envoltória convexa, que é dada por essa intersecção, certamente vai estar contida em S. Por quê? Porque S vai ser um desses Cs da vida. Tá bom? Então essa vai ser a ideia. Notem que o x de fato vai estar contido em S. Por quê? Porque se x for um elemento em x,
esse x eu posso escrever dessa forma, 1 vezes x. Se eu chamar esse 1 aqui de alfa1, notem que alfa1 ele é 1, que é maior ou igual a zero. Então, eu tenho uma combinação desta forma com uma única parcela. Então, automaticamente, você tem que esse x está em S. Então, o x realmente está em S, basta então a gente provar que S ele é um conjunto convexo para concluir que vale essa inclusão. Para mostrarmos que S ele é convexo, eu tomo 2 pontos em S. Esses 2 pontos de S, eles são caracterizados dessa forma. X é dessa maneira e Y dessa outra forma. Onde os alfa-i's são maiores ou iguais a zero, assim como os beta-j's. O somatório dos alfa-i's seja 1 e o somatório dos beta-j's também seja 1. Além disso, esses pontos x's e yj's sejam elementos de x. Bom, o que eu devo provar? Que o segmento de reta determinado por x e y está inteiramente contido em S. Então vou pegar um t, um ponto qualquer do intervalo 0, 1, e vou caracterizar um ponto do intervalo do segmento de reta x, y. Como que é caracterizado um ponto do segmento de reta x, y? É dado dessa forma, desde que o t esteja aqui. Bom, mas o x eu sei de antemão que é escrito através dessa maneira, e o y desta outra forma. Bom, e agora o que eu posso fazer? Isso aqui é uma constante, então essa constante eu passo para dentro do somatório da mesma forma o t, então eu obtenho essa soma. E observe que isso aqui então é uma combinação linear de elementos de x, porque tanto xi quanto yj pertencem a x. Além disso, esses escalares aqui são sempre maiores ou iguais a zero, porque os alfa-i's eram maiores ou iguais a zero, assim como os beta-j's. E o t é um número maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Então, realmente, tu tens isso ocorrendo e esses elementos em x. O que falta para nós concluirmos que esse z ele é um elemento de S? Falta garantirmos que a somatória de todos esses valores aqui mais esses valores é igual a 1. Ora, quando eu adiciono isto a isso, observem que esse 1 menos t cai para fora do somatório, assim como t. Só que o somatório dos alfa-i's nós tínhamos que era igual a 1. E o somatório do beta-j é igual a 1 também. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos t vezes 1 mais t vezes 1. Então vai dar exatamente 1. Portanto, esse elemento z, de fato, vai ser um elemento de S. Consequentemente, o segmento de reta x, y vai estar inteiramente contido em S, portanto, S ele é convexo e assim a envoltória convexa de x está contida em S. Agora, a gente vai provar a outra inclusão, que o S de fato está contido na envoltória convexa de x. Para garantir isso, a gente vai fazer de que forma? O conjunto S ele é caracterizado dessa forma. São elementos assim, onde esse xi pertence a x, alfa-i é maior ou igual a zero, e o somatório dos alfa-i's é igual a 1 e k pertence aos naturais. Então, a gente vai provar que cada elementinho de S, na realidade, vai ser um elemento da envoltória convexa. Como? Por indução em K. Então, eu vou provar que combinações desse tipo, com uma parcela, vai estar na envoltória convexa, com duas parcelas vai estar na envoltória convexa. Vou assumir que qualquer combinação linear desse tipo, com n parcelas, esteja em S, e vou provar que combinações lineares com n mais uma parcelas desse tipo realmente vai estar na envoltória convexa dx. Bom, então provaremos por indução em K que cada elemento dessa forma, que é um elemento de S, realmente está em E de x, que é a envoltória convexa de x. Para K igual a 1, que é o primeiro passo de indução, notem que uma parcela característica do conjunto S é dada dessa forma, onde esse x1 está em x, alfa1 é maior ou igual a zero e alfa1 é igual a 1, porque só tem um termo aqui.
né? Então, necessariamente, o x é igual a x1. Só que x1 está em x1. Então, necessariamente, esse x vai ser um elemento de x1. Mas, o x1 ele é um subconjunto da envoltória convexa de x. Portanto, o x certamente vai estar na envoltória convexa de x. Então, provamos que combinações com apenas uma parcela de S estão na envoltória convexa de x. Agora analisemos o caso K igual a 2, ou seja, parcelas ou combinações lineares de elementos de x de S com duas parcelas de fato estão na envoltória convexa de x? Eu afirmo que sim. Por quê? Olhem só. Então, eu parto disso aqui, que x seja dessa forma, com x1, x2 em x1, α1, α2 maiores ou iguais a zero, e α1 mais α2 igual a 1. A pergunta é, será que esse cara é um elemento de x? Vamos analisar. Como α1 mais α2 é igual a 1, então tu podes muito bem isolar o α1 em termos de α2. Visto que α2 é maior ou igual a zero, α2 vai ser menor ou igual a 1 também por causa desta igualdade, né? Com isso, o elemento x, que eu tomei inicialmente dessa forma, ele pode ser reescrito assim. Bom, agora, como x1 e x2 são elementos de x1, e x1 está contido em e de x, você tem que esses dois elementos estão em e de x. Mas e de x nós provamos que é um conjunto convexo. Então, esse segmento de reta está inteiramente contido nessa envoltória convexa. Portanto, esse elemento x, que é dado dessa forma, que é na realidade um elemento desse segmento de reta, que por sua vez está contido nessa envoltória convexa, nos garante que esse elemento x de fato vai ser um elemento da envoltória convexa. Portanto, para k igual a 1 está verificado e para k igual a 2 também. Vamos supor, então, que toda a combinação da forma estrela, né? Qual é esta forma estrela? Um minutinho. Bom, toda combinação da forma estrela que tenha no máximo n elementos de x esteja em e de x, tá? Então são combinações lineares desse tipo aqui, tá? Com n parcelas aqui, com x em x1, αi maior ou igual a zero e o somatório de αi igual a 1. Então, assumo que no máximo elementos com n parcelas estejam em e de x, tá certo? Provaremos a seguir que toda combinação com n mais 1 elementos de x da forma estrela está em e de x. Bom, então a nossa hipótese de indução é que parcelas com no máximo n elementos de x da forma estrela de fato estão em e de x. Bom, então eu vou lá e vou considerar um elemento com n mais 1 parcelas. Está aqui. Que seja característico daquela forma estrela, ou seja, esse x1, x2, xn, xn mais 1 sejam elementos de x, os αi's sejam maiores ou iguais a zero e o somatório dos αi's seja 1. Bom, se eu considerar as n primeiras parcelas desse somatório, que é dada dessa forma, a soma dessas n primeiras parcelas, então esse somatório aqui, chamemos esse cara de alfa. Se alfa for zero, então como nós temos essa igualdade, a última parcela dessa somatória tem que ser 1. E todos os demais têm que ser iguais a zero. Consequentemente, o x vai ser igual a xn mais 1. E o xn mais 1 nós sabemos que está em x, que por sua vez está contido em e de x. Então, nada temos a fazer nesse caso. Agora, se alfa for um número positivo,
porque é essa possibilidade que nós temos. Esse cara, ou ele é 0 ou ele é maior que 0, já que cada um dos alfa-i's é maior ou igual a 0. Se alfa for dessa forma, então notem que o x, que era escrito dessa forma, eu posso reescrevê-lo de que forma? Como sendo alfa vezes alfa 1 sobre alfa x1 mais alfa n sobre alfa xn mais alfa n mais 1 xn mais 1. Eu simplesmente multipliquei e dividi por alfa. Mas para que isso, professor? Por quê? Ou para quê? Porque se eu olhar para esse somatório, observe que isso aqui é uma combinação de n elementos de x, né? E eu afirmo a vocês que ele é um elemento da forma estrela. Por quê? Porque se eu pegar esses coeficientes ou essas coordenadas e adicioná-las, fazer esse somatório, o que vai dar isso? Esse 1 sobre alfa é uma constante, cai para fora do somatório, vezes esse somatório. Só que esse somatório nós chamamos de alfa. Então vai ficar alfa sobre alfa, que vai dar exatamente 1. Opa, coisa boa! E cada um desses elementos certamente é maior ou igual a 0. Então, automaticamente, pela nossa hipótese de indução, esse elemento z vai estar nessa envoltória convexa. Bom, finalmente, como alfa mais alfa n mais 1 é igual a 1, eu consigo escrever o alfa dessa forma. Com este alfa n mais 1 pertencente ao intervalo 0 a 1 fechado. Então, o nosso elemento x, ele vai ser escrito de que forma? Como sendo alfa vezes z mais alfa n mais 1 xn mais 1. Só que o alfa nós acabamos de ver que é 1 menos alfa n mais 1. Está aqui. E este é um elemento que pertence ao segmento de reta determinado por z e xn mais 1. Ou com extremidades z e xn mais 1. Bom, como xn mais 1 está em x, e x está contido na envoltória convexa, certamente xn mais 1 está nessa envoltória convexa. E nós já vimos aqui em cima que o z também está na envoltória convexa. Por isso, e por e de x ser um conjunto convexo, que nós provamos inicialmente, nós temos que esse segmento de reta está inteiramente contido na envoltória convexa. Portanto, esse elemento x vai estar nessa envoltória convexa. E aí você tem a prova de que S está contido na envoltória convexa de x, e como nós já tínhamos a outra inclusão, nós concluímos que a envoltória convexa de x é igual a S. Com isso, nós findamos a questão do dia. Uma ótima noite e em breve mais um vídeo.